Fala galera, eu sou o Germano e esse é mais um Overbooking Podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial para falar sobre viagem de um local aqui do lado também muito especial. Mas antes de tudo, o Pedrão aqui vai dar um recado para vocês. E aí, Germano, pra cima? Lembra, né? Lembrou pra cima, né? Pra cima porque foguete não tem marcha ré. É isso aí. Galera, eu vou convidar vocês primeiramente, antes de começar o episódio, a seguir o Overbooking Podcast em todas as redes sociais e principalmente no nosso canal de corte, lá no YouTube, e também o nosso canal oficial, que sai o vídeo do episódio especial sempre na segunda-feira, ali para as 17, 18 horas, tá bom? Galera, e a nossa convidada não é apenas uma viajante que vem falar de um país que ela visitou, ela tem muita competência para falar do país de onde ela veio. Nós estamos aqui com a Milagros Ochoa, que vai falar aqui sobre o Peru. Ela trabalha na Prom Peru e vai falar aqui sobre o nosso país vizinho, o Peru. Ela tem muita competência para falar a respeito. Não é, Milagros? Obrigada pelo convite. Bem-vinda! Obrigada. Agradeço, Germano e Pedro, vocês são dois rapazes muito simpáticos fazendo o Overbooking, esse podcast. E queria agradecer ao Alfredo, que nos apresentou esse amigo em comum que nos está assistindo. A Prom Peru é um escritório que cuida da promoção das exportações e do turismo e da nossa marca Peru. E ela está vinculada ao Ministério de Comércio Exterior e Turismo. A nossa instituição, como vocês podem ver, ela cuida das exportações dos produtos peruanos para o mundo e da campanha de promoção turística do Peru para o mundo. E nós temos mais de 20 e poucos escritórios da Prom Peru em países estratégicos. Um deles é o Brasil. E eu tenho o privilégio de cuidar da promoção do turismo aqui no Brasil para os brasileiros, como você mencionou. E quando a gente fala de promoção turística, 10 anos atrás, o nosso governo entendeu que devíamos fortalecer o nosso branding. E antigamente, ou seja, 10 anos atrás, nós tínhamos uma marca que era um beija-flor, o chamado de colibri. Muito bonito. Estava escrito embaixo, Peru, país de los Incas. Então, nós pensamos, Peru é um país de los Incas? Com certeza. Sim. É a nossa grande civilização. Mas nós queríamos reforçar essa marca e foi criada essa marca que vocês estão vendo aqui. Ela é uma marca que traz uma simbologia das linhas de Nazca, que vamos falar daqui a pouco, né? E fica bem claro, né? É só de olhar já dá pra perceber. Outro, inicialmente se lançou branco e vermelho, que são as cores da nossa bandeira. Ao mesmo tempo, por ser uma linha única, ela nos traz o quê? Nos traz que nós precisamos avançar e reciclar nossas ideias, nossos objetivos, nossas metas, sem parar. Então, é uma linha só. Então, vocês pensem imaginariamente... Dar continuidade. Dar continuidade, isso mesmo. Às vezes não sai, o português não sai. Era dar continuidade. Então, isto nos traz essa simbologia. E foi criada, como eu mencionei, há 10 anos. E quem nos ajudou foi a Future Brand. É uma empresa mundial especializada em branding. E tivemos um grupo multidisciplinar que o Ministério de Turismo e Comércio Exterior acolheu e trouxe para pensarmos nessa marca. E realmente eu acredito que esse grupo estava muito inspirado esse dia, porque a marca ficou linda. Sim. Né? Ficou linda mesmo, olha a camiseta aqui, ó. Já tá aqui na tela. Sim. As duas versões aqui. Faz parte, sim. Porque realmente a marca agora ela tem um Pantone, que pode ser branco e vermelho, pode ser preto e branco, pode ter outras cores também. E realmente o nosso país, podemos dizer, em termos de promoção do turismo, da imagem, até da gastronomia, antes da marca Peru e depois da marca Peru. E nós trouxemos hoje um vídeo que se chama 2032, Recordarás, que foi o vídeo de lançamento da nossa marca, lançamento internacional,
Podemos colocar? Vamos Quer dizer, há colocar. 10 anos atrás. De 10 anos atrás. Vamos assistir esse vídeo Sim. e depois a gente conversa um pouco, porque ele traz toda uma mensagem muito interessante. Boa, perfeito. Vamos. Vamos ver. Que parte de estou ocupado a senhora não entendeu? Desculpe, chegou uma encomenda urgente. Urgente, quem a enviou? Você, há 20 anos atrás. Obrigado. O quê? Surpreendido? Tenho certeza que não te lembravas. Se estás vendo isso, é porque fazem 20 anos. Espero que não esteja careca nem barrigudo. Como te conheço ou me conheço, e sei que podemos ter esquecido algumas coisas que aprendemos neste verão, decidi fazer este vídeo para te lembrar. Lembras que houve um tempo onde fomos viajantes e não turistas? Em que nos guiávamos pela curiosidade e não por um livro? E não precisávamos fazer reserva para uma grande noite. Você sabe bem. Se você for feliz, apague esse vídeo. Ah, vejo que continuas aí. O futuro. Casamos com ela? Não, creio que não. E tiraste o brinco? Enfim, depois de tudo, você já cresceu. Lembra que tínhamos sempre tempo para fazer amigos. E para aprender? Aprender que houve um tempo em que o mundo inteiro dizia que não era possível. E o sonho de um país demonstrou que o mundo estava errado. E, sobretudo, lembras que a vida é uma sequência de momentos e que depende de ti como a vives. Esteja onde estiver dentro de 20 anos. Bom, estejamos onde estivermos em 20 anos. Lembra quando viemos ao Peru? Amor, Você vai chegar atrasado? já esteve no Peru? Tudo o que você precisa hoje está no Peru. Legal, hein? E aí, você viu o final? Ele liga, você vai chegar atrasado? Já, né? Algo ruim. Aí ele, não, você já esteve no Peru. Tipo, vamos viajar lá. de novo pra lá, né? Bora lá. Vamos viajar novamente e ainda mais indo de trás para frente. Sim. É um executivo que trabalha muito, como hoje em dia tantas pessoas, e que não tem tempo para cuidar do emocional e da família. Então, esse vídeo no final traz isso. Ele lembra 20 anos que não viajou com a esposa. Então, agora ele quer se dar um tempo, fazendo um break no seu trabalho para desfrutar com a família. É aquela história, né? Que a pessoa ocupa boa parte do seu tempo para ganhar dinheiro, mas não consegue usufruir porque não tem tempo, né? Porque não então tem Sim, sim. é um pensamento meio É caótico, estranho, né? Você gasta tempo pra ganhar dinheiro e depois não tem tempo Pra poder usufruir do dinheiro. Sim. E eu gosto muito porque sempre falo isso. Já se passaram 10 anos. Eu assisto o vídeo e me emociono da mesma forma como eu me emocionei há 10 anos quando nos deram esse vídeo para fazer o trabalho de promoção. Isso que eu ia comentar, o vídeo é super atual, porque daqui a 10 anos as pessoas vão estar passando pelos mesmos problemas. Sim, O problema sim, é comum, né? É comum, não importa a época. É verdade. E ainda fala, né? Antigamente éramos viajantes e não turistas. Sim. É porque, na verdade, isso também, no meio do turismo,
É difícil de explicar o que é ser um viajante e o que é ser um turista. Eu tenho uma teoria para isso. Por favor. O viajante, o turista, eu levo da seguinte maneira. Eu, como turista, eu vou a um país e eu vou participar, ir até os locais turísticos, participar ali, comer nos ótimos restaurantes. Mas eu, como viajante, eu imagino que eu tenha que viver como a pessoa que mora lá vive. Então, usufruir dos mercados simples ali em volta, viver a vida que as pessoas vivem. Eu não sei se é mais ou menos isso. Nós falamos hoje, traduzindo, passando de 10 anos para cá, quais são os términos. Nós chamamos de turismo vivencial, cultura viva, se integrar com as comunidades, com os povoados, passar o dia com eles, e não é simplesmente eu vou, faço, tiro a foto e volto. Né? É viver como eles vivem, né? É porque o turismo, às vezes, pode ser sem graça, né? Você só ir até um local para fotografar e acabou, né? Quer dizer, você não vivencia as experiências que aquele local pode te proporcionar. E que vamos falar muito hoje sobre isso. Sim. Quer dizer, mas tudo começou ali há 10 anos atrás, uma mudança de paradigma, uma disruptura, né? na forma de se pensar turismo, como o Peru pensava turismo para atrair as pessoas para o país, é isso? Sim. E qual foi a estratégia? É porque antes dos 10 anos deste novo branding, o mochileiro e o jovem que fazia aventura eram praticamente as únicas pessoas que viajavam para o nosso país. E eram bem-vindos, são bem-vindos e continuarão sendo bem-vindos. Mas nós queríamos mostrar esse país moderno, cosmopolita, que temos uma capital maravilhosa, de frente para o Oceano Pacífico, que temos uma gastronomia que está se desenvolvendo a cada ano, ganhando os prêmios. Queríamos demonstrar que, além de Machu Picchu, que está dentro de Cusco, tem outras experiências turísticas incríveis, o Lago Titicaca, o deserto e o mar. Nós queríamos mostrar também que temos uma infraestrutura hoteleira belíssima. Muitas redes hoteleiras do mundo se instalaram em nosso país, nas diversas regiões, não somente em Cusco, além do investimento hoteleiro peruano, sem dúvida. Então, queríamos mostrar tudo isso, e para isso a gente precisava uma marca, reciclar a nossa marca, né, que acabamos de assistir. Por isso que esse vídeo trouxe uma reflexão do que é na vida junto com a marca. E aí foi o que nós temos hoje, uma marca forte, uma marca que aceita praticamente por 80% dos peruanos quando pensam na marca, e as empresas internacionais que realizam pesquisas de satisfação de branding comentam que para ser marca-país, normalmente chegam a 40% da aceitação, e nós tivemos 80%. O dobro. E também dentro do ranking de marcas de destinos, crescemos 12 posições logo depois que a gente lançou. Quer dizer que além de um trabalho de promover a marca para fora do país, também tem que promover a marca dentro do país. Sim. Hoje as camisetas que vocês têm, todo peruano usa, e com muito orgulho, com muito orgulho. É na camiseta, é no boné, é no caderno, é na caneta, até nos produtos de exportação também, nas peças. Então, é realmente uma marca que nos trouxe felicidade. Sabe aquele peruano orgulhoso pela sua marca Peru, além da sua bandeira, obviamente, né? Mas é engraçado, porque se isso fica muito preso à bandeira, me dá a impressão que não tem tanto apelo quanto uma marca igual a essa. Porque eu vou trazer para você. Sabe a marca do Brasil hoje? Vem na sua cabeça alguma marca fora a bandeira? Não. Não tem, porque historicamente, cada governo, ele faz a sua marca e muda. A cada... Sim. Às vezes o mesmo governo ele muda a marca de 4 em 4 anos. Não perpetua, né? Não perpetua. Então não tem aquele orgulho, aquela imagem, o slogan muda a todo momento. Então esse brand é fantástico. Isso tem muito a ver em países que temos o turismo como política pública. Então, se você tem isso dentro do teu planejamento, dentro das estratégias, o branding é para ficar. Sim. Se você cambia, se você muda de presidente a cada 4 ou 5 anos, se vai mudar a marca, você não tem continuidade na estratégia. Por isso é importante que o turismo seja uma atividade econômica e que seja pública. Passa presidente, entra presidente, e os mesmos lineamentos
se perseguem? Por um bem comum, na verdade. A gente percebe isso porque você está há 10 anos aqui conosco no Brasil, né? Sim. Ou seja, quantos presidentes já passaram lá pelo teu país, pelo Peru, e continua a mesma filosofia, a mesma pessoa trabalhando aqui e perpetuando, que é a linha. Sim, né? Continuidade. Quando eu assumi o turismo no Brasil, foi logo finalzinho de 2012, e a marca se lançou em 2012, a nova marca. Então, praticamente, estou os 10 anos da marca e foi muito bem comemorado. E isso te traz resultados positivos. Né? O Peru é um país de 32 milhões de habitantes. 32. E recebemos 4,5 milhões de turistas. E o Brasil é o 6º país emissor. Então, vejam como o Brasil é importante para nós. Por isso que temos um escritório nesse país para poder cuidar da promoção do turismo, da promoção das exportações, do branding e da captação de investimento estrangeiro também. Sim. O 6º país, quais são os primeiros? Estados Unidos, e depois temos os países da América do Sul. Isso é algo que também o turismo em Latinoamérica deveria ser mais forte. O turismo em volta do teu país deveria ser, em teoria, os países que você visita primeiro. Sim, proximidade. Né? Pela proximidade, porque somos países hermanos, a gente fala isso, e não é da boca para fora, é realmente isso. Então, nós temos Chile e Equador, Chile e Tumbes, por exemplo, que estão lá em cima, Tumbes com Equador, que está no norte do Peru, e depois temos Chile com Peru, que está no sul. São os países fronteiriços e recebemos bastante turistas. E depois temos um pouco de Colômbia e o Brasil. E do Brasil, se nós conversássemos 10 anos atrás, o Brasil estava no 11º lugar. Então, foi um trabalho de constância, de estratégia, de muito branding, mas, ao mesmo tempo, muitas ações para o público final e com o trade turístico. É porque, imagina, quanto tempo é daqui na capital? Em Lima, são 4 horas e meia. Olha, é mais rápido do que você ir para muito estado do Nordeste, Norte. Verdade. Então, olha a oportunidade, né? Que temos ainda para crescer e ser o 5º, 4º, 3º. Sim. E isso que você falou dos principais países, me lembrei uma pergunta que acho que nós conversamos sobre isso antes. Às vezes me perguntam quais são os países competidores do Peru, né? Em relação ao Brasil. Eu falo, não temos países competidores. O que nós temos que impulsionar é a cultura de viajar. Porque se hoje o brasileiro vai para o Peru, amanhã ele vai para o México, e depois vai para a Colômbia, ou primeiro vai para a Colômbia, depois vai para o México, e depois vai para o Peru. Tanto faz. O que nós, como países, fazemos é que o brasileiro viaja primeiro para o Peru, neste caso, né? Amanhã, né? Mas desde que você starte a vontade de viajar nas pessoas... Exatamente. E depois ele vai viajar para outros destinos. Então, na América do Sul, nós não falamos que temos países competidores. O que temos são países vizinhos que têm culturas maravilhosas também e suas peculiaridades que cada um pode oferecer. E assim... Quais foram os pontos, Milagros, que vocês atacaram? Atacaram no ponto de vista de demonstrar, né? De enfatizar do país de vocês pra gente. Que vocês entenderam assim, o brasileiro precisa saber que existe isso aqui lá no Peru para que ele tenha vontade de visitar. Sim. Nós fizemos, a minha equipe aqui do Brasil, fizemos 10 motivos para viajar ao Peru. Tem esse checklist, então. Gostei, o checklist, né? O primeiro é porque somos um país vizinho, para começar, a 4 horas e meia. Nós temos Lima, que é a capital do Peru, que é a única capital que está de frente para o Oceano Pacífico. Então, quando você se hospeda em Lima e passeia no calçadão, Lima é uma falésia. Então, e o pôr do sol está do lado Pacífico também. Verdade. Então, e temos a modernidade da capital e temos também todo o colonial que a Espanha nos deixou. Depois nós temos... temos uma cultura milenar de 5.000 anos de história. É um dos povos mais antigos, né? Da América do Sul é o povo mais antigo, ou não? Do mundo. Do mundo? Do mundo, nós estamos em 4º lugar. Caramba! Porque são 5.000 anos de história. Antes do Egito, inclusive.
Isso porque próximo da capital Lima foi descoberta uns 8 anos atrás uma cidade arqueológica chamada Caral. E por conta disso, das pesquisas que fizeram, chegamos aos 5.000. Antes eram 4.200, mais ou menos. Quer dizer, encontra uma civilização ainda Sim, mais antiga. mais antiga. Nós temos uma gastronomia deliciosa, né? Eu falo que o Brasil também tem uma gastronomia maravilhosa, mas nós conseguimos fazer divulgação dela, fazer o resgate da sua identidade gastronômica através da biodiversidade dos produtos. Nós temos uma cidade como Cusco, que é única. Então, um atrativo, os países precisamos divulgar qual é o seu atrativo único. Sim. Em Cusco é Machu Picchu. Não existe outro Machu Picchu no mundo. Machu Picchu eu não quero cortar o teu raciocínio, Sim. mas é o ponto turístico mais conhecido. Sem dúvida, sem dúvida. Do Peru. Vocês usam uma expressão como é que é? Carro-chefe. Carro-chefe. Carro-chefe é o Machu Picchu. Quando o mundo inteiro pensa no Peru, o primeiro é Machu Picchu. Sim. Às vezes eles nem sabem aonde está Machu Picchu. Está em Cusco. Mas é o sonho dourado de muita gente tirar aquela foto linda que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outro ponto que nós destacamos bastante é que no Peru nós temos, como falei no início, uma oferta hoteleira muito diversificada. Desde resorts, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, albergues, hostels, para todos, a gente fala todos os bolsos, né? Os bolsos. Sim. Nós temos também toda a cadeia do turismo, desde o agente de viagens receptivo, o guia de turismo, as empresas de transporte, todas estão muito bem preparadas. Então, esse viajante brasileiro que vai ao Peru, eu tenho orgulho que ele volta e me conta: Milagros, eu tive uma experiência incrível, um roteiro impecável e o serviço foi maravilhoso. Eu imagino que tudo isso seja pensado. Existe um tipo de treinamento base para essas agências? Existe. Justamente, voltando ao início, se você tem o turismo como política pública, se você tem um branding forte, se você faz continuidade se você faz uma estratégia para continuar o trabalho, para ter resultados, para ter metas, você precisa ter treinamento dos serviços. Se você faz tudo para que ele chegue no país e depois o serviço é péssimo, sim, todo o trabalho de marketing feito então, ali. Os agentes de viagens receptivos são muito bem treinados. A rede hoteleira, nem se fale também. Os guias, apaixonados. Assim, quando você vai para Cusco e ele te acompanha em Machu Picchu, o orgulho que ele sente do que te está contando, você quer abraçar e chorar junto com ele e levá-lo para casa, de tanta paixão que tem, né? Então, em nosso país, nós falamos que todos somos apaixonados pelo nosso país. Porque além de você visitar uma cidade cosmopolita, você vai ver a culinária e tal, tem muita história também. Então, não é... a gente vai para a Europa buscar história e tem história aqui do lado, né? Tão próximo, uma história rica. Porque os Incas, ele foi um império gigante, né? Sim, e antes dos Incas, nós tivemos as civilizações pré-Incas. Então, você viaja de norte a sul pelo Peru e você sempre vai encontrar a praça principal, sua catedral, seu município, né? Centros históricos, centros arqueológicos e muita história, né? E cada região tem a sua civilização pré-inca que fincou ali, né? Então, se você vai para o norte, por exemplo, do Peru, você tem Mochicas e Timú. Esses são os nomes das civilizações pré-incas, com toda a sua riqueza. Você vai para, por exemplo, em Lima, que estávamos falando agora há pouco, tem a civilização Caral e a civilização Viru. Você vai para Cusco, aí que está. Em Cusco foi onde ficaram os Incas. Os pré-Incas não se desenvolveram tanto e a civilização Inca se fincou em Cusco.
Cusco Desde é uma mil- região montanhosa, não é? Ali Depois na da cordilheira. Cordilheira dos Andes, né? E isso me traz, me lembra que é preciso explicar. Peru é um país dividido em 3 partes de forma vertical. Litoral, para o Pacífico, que temos deserto. Então, a gente chama que é entre o mar e o deserto. O deserto. Temos a Cordilheira dos Andes, que é a montanha, as montanhas, serra e selva. Então, você tem, assim, na vertical... A selva divide ali com a gente a amazônica, né? A selva Divide amazônica com Acre. com A Acre. fronteira com Acre. A gente tem a parte da cordilheira, tem neve, tem ali os picos nevados. Lindos, lindos. Nós não temos Olha que estações de variedade. esqui, não temos, mas temos cumes nevados, montanhas, que as pessoas fazem trekking ou fazem andinismo. Em vez de falar alpinismo Fala de Alpes, né? Porque você faz alpinismo nos Alpes. Sim. E o Você andinismo faz nos andinismo nos Andes. Faz sentido. Faz sentido. Então, muitos brasileiros que gostam, aí sim, de esporte, de aventura, eles vão para fazer andinismo. Aí vão subir as montanhas. O trekking que eu falo é aqui embaixo. Na base da montanha. Com as montanhas nevadas. Maravilhosos, maravilhosos. Sim. Cartões postais, né? Sim. Agora, quando a gente fala da estratégia, né, você havia comentado que no início a maior parte dos turistas eram aventureiros, né, mochileiros, e aí, como você falou, né, Milagros, hoje a gente tem hotéis, né, 5 estrelas. Isso se deu devido a esse investimento. Os hotéis começaram a entender que era, né, os empresários, hotéis do exterior começaram a investir no país, Isso. gerar emprego, investir no país, começar a trazer mais pessoas para visitar. Porque como que as redes hoteleiras vão investir num destino se esse destino não se está preparando para desenvolver o seu segmento de turismo, né? Isso é uma regra, né? Então, Peru demonstrou com mais afinco, Sim, com mais afinco há 10 anos. Então, se nós comparamos o investimento estrangeiro em hotéis nos últimos 10 anos, cresceu muito de ali para trás. E aí você tem investimento em hotelaria, você tem investimento em parques, em em centros de águas termais. Você tem investimento em restaurantes. Sim. Você tem investimento No treinamento, em treinamento, nas novas experiências turísticas também, que vamos conversar daqui a pouco de cada uma das regiões. Precisa tudo isso e, sem dúvida, gerar emprego. Muito emprego, porque... E divisas. Turismo. Vou falar do gastronômico, por exemplo. Sim. É o produtor que está ganhando, é o transportador, é o dono do restaurante, gera mais emprego de garçom, gera mais emprego de tudo. Quer dizer, o turismo é fantástico. Por isso que é uma política pública. E Ele representa... Tem uma representatividade do... o turismo dentro do PIB está mais ou menos... Dentro das indústrias econômicas está entre segundo e terceiro, né, como atividade econômica. É muito forte. Sim. E traz muito isso, voltando ao que inicialmente falávamos do peruano pela paixão. O peruano recebe bem o viajante, né? Ele acolhe bem. E até o taxista que você vai utilizar em qualquer serviço, ele quer te contar tudo. Ele quer ser o guia da região, o guia da cidade, pela importância que se tem e geração de emprego, sem dúvida. As pessoas comentam que o turismo tem mais de 52 subsetores, que você acabou de falar. Sim. Se a gente contasse todos... Nossa, muita sim, coisa, né? é bastante. 52, imagina só. A importância, né? Uhum. Quer dizer, aqui, o Brasil hoje, que você tem os números do Brasil de turismo? O Brasil recebe 6,5 milhões de turistas por ano. Estamos falando até 2019, né? Não o turismo interno, né? O turista que vem de fora. Isso. Pô, você parar para pensar, olha o tamanho do Brasil, recebe Verdade. 6. Olha o tamanho do Peru, recebe 4. Sim. 4,5. 4,5. Mas o Brasil tem uma fortaleza, que é o turismo interno de vocês. Vocês têm 220 milhões de habitantes. Isso. O turismo interno não. A movimentação de pessoas dentro do Brasil
Dizem que por ano deve chegar aos 20, 30, 40 milhões. Caramba. Se movimentando, né? Então, vocês talvez não tiveram essa preocupação em fazer um trabalho de promoção para atrair turistas estrangeiros, porque eles já vinham. O Brasil captava turistas porque tinha um Rio de Janeiro lindo, o Cristo Corcovado e Foz do Iguaçu, então, era isso, ou ainda é o que o brasileiro tem. Nós tivemos que fazer uma política, uma estratégia para poder divulgar. Mas o Brasil é lindo mesmo assim e vai continuar movimentando. E você falou de alguns dados e você comentou isso em 2019. Eu queria entrar de maneira rápida como que foi refazer a estratégia por causa da pandemia. Como que foi esse momento assim na sua vida, na vida do muito projeto? difícil. Porque é tão importante o turismo, né? Então, imagina. Sim, muito difícil. Acredito que esses 2 anos, para o mundo todo, em geral, foi difícil. Mas para o Peru ainda mais, porque o Peru depende muito do turismo, né? Muito. Então, ficar 2 anos fechados. O Peru optou por uma política de fechamento de fronteiras internacionais. Então, praticamente, todo 20 e todo 21 ficamos fechados, com exceção de 2 meses que tentamos. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos, se o turismo, a indústria do turismo é tão importante para o Peru, nós tínhamos que ser muito responsáveis. Sim. Não podíamos abrir as fronteiras se não estivéssemos certos que tudo estaria controlado, né? Desde o aspecto de protocolo, de sanidade e tudo mais. Mas foi difícil, porque hotéis ficaram fechados, os receptivos não tinham... Aquela cadeia produtiva que a gente está falando, deixa de produzir. Deixa de produzir. O governo certamente deve ter feito algum incentivo para manter essa... Sim, como todos os países, teve sim seus programas de crédito, seus programas de auxílio, mas acredito que em nenhum país foi o suficiente para o impacto que foi, né? Sim, sim. Mas agora, pós-pandemia, nós estamos com todos os selos de qualidade. Temos um que se chama Safe Travels. Ele é muito importante para a indústria de turismo mundial. Estamos em todas as regiões do país com esse selo. Estamos com todos os protocolos, as vacinas, a vacinação Do pessoal que trabalha. assim como aqui também já está na 4ª vacina. Agora está tudo controlado. Então, agora tem que trabalhar muito para voltar a recuperar o que tinha. Sim, mas o branding continuou, né? O trabalho de branding. O branding, sim. Nesses 2 anos, o nosso escritório no Brasil, que a gente chama Escritório da Promperu no Brasil, não paramos. Então, nós continuamos, nós fizemos muitos webinars de treinamento para os agentes de viagens, para as operadoras de turismo, algumas lives também. Foram os anos das lives no mundo todo, sim. né? Todo mundo fazia tendência. live. É porque era necessário para continuar mantendo viva, né? Viva a lembrança de nosso país, né? Sim. E aqui conto algo anedótico. Eu acompanhava o que as operadoras de turismo e agências de viagens estavam vendendo, né? Comercializando, divulgando nas redes sociais. Obviamente, Peru não estava ali, porque estava fechado. Mas eu acompanhava, tal agência está vendendo tal destino, porque ele está aberto, assim, assim. Aí eu ligava para eles. Como vai? Tudo bem? Como está sendo a pandemia? Para conversar. Isso fizemos bastante no nosso escritório. E eu falava assim, eu estou vendo que você está comercializando tal destino que está aberto. E eles falavam, sim, Milagros, não podemos divulgar Peru porque Peru está fechado. Ele queria se desculpar que não estava divulgando. Eu falei assim, não, eu preciso que você... Falei assim, que você venda muito todos esses destinos que estão abertos, os pacotes turísticos, para que quando volte da pandemia você continue forte. Sim. E volte a comercializar, a vender o nosso destino. Porque cada agente de viagem que quebrasse aqui pensou? é um ponto a menos para divulgar o turismo em qualquer lugar, né? Isso, fiquei pensando várias noites, que dizer para essas pessoas, como
dar força também, Sim, né? sim. Foi difícil para tudo. Foi difícil. Aqui também foi muito difícil, né? Você vê, o turismo interno aqui é muito grande e as pessoas também viajam do Brasil muito para fora, né? Para o Peru é o 6º emissor de vistos, né? Mas e para outros países o brasileiro viaja muito, então... Sim, e depois da pandemia, o Ministério de Turismo de vocês do Brasil passou a divulgar mais seus destinos nacionais. Passou a dizer, bom, se os países estão fechados, se o dólar está alto, visitem. Mas isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Sim. O brasileiro tem que conhecer seu país, o peruano tem que conhecer seu país e assim por diante. A questão de ir para o exterior também é importante, mas tem que conhecer seu país. O país de vocês é enorme, de norte a sul. Milagros, você comentou que tem escritórios em vários países do mundo, né, da Prom Peru. Sim. As pessoas, por exemplo, um alemão ou um francês, ele vem para o Peru pela mesma razão, sei lá, que o brasileiro vai. Cada um deve ter uma mentalidade. Ou seja, a Prom Peru tem uma estratégia global, sem dúvida, né? O branding, alguns pontos, os bullets que a gente chama, são os mesmos para o mundo todo. Dentro de um plano nacional de turismo que chama PENTUR, que faz o Ministério de Turismo. Isso sim. Mas na hora que nós vamos, cada uma, eu falo assim, a Milagros que está aqui, a Milagros que está na Alemanha, a Milagros que está no Chile, a Milagros que está em Dubai, a estratégia se torna diferente. Porque o perfil do viajante, o perfil do turista do país é diferente. O brasileiro busca algo, o alemão busca outra coisa, o árabe outro, o asiático. Então, nós precisamos, e por isso a facilidade de ficar tanto tempo no país. Sim, você de fato entender, né? Exatamente. Você acaba entendendo do mercado, acaba entendendo do consumidor, e você aplica essas estratégias dentro de uma base direcionada para eles. E deu certo, porque em 2019, que estávamos felizes, o fluxo de turistas brasileiros para o Peru cresceu 9%. Caramba, quase 2 dígitos. E eu pensei, quando fechei o ano 2019, eu pensei, 2020 vamos chegar aos 2 dígitos. E veio a pandemia. Mas não importa, isso é outra questão. Mas nós estávamos crescendo nesses números, enquanto como país estávamos crescendo 10% também. Então, realmente, a pandemia nos trouxe esse corte, que agora precisamos retomar tudo para voltar. Hoje, cresce perante a 2019 ou não? Ainda tem um gap, né? Não sei se vocês medem dessa maneira, né? Comparando ao que era 2019. Como que é a medição mas como agora? ainda não temos o ano fechado, não temos como comparar. Tá. Ou seja, 2021... nada. Risca do mapa. Exato. 2022, precisaríamos fechar o ano 2022 para comparar com o ano completo 2019. Então, da próxima vez, quando acabar o ano, eu encontro com vocês e eu vou contar para vocês como que estamos. Mas eu acredito que muito bem, porque estamos no caminho. Porque com o retorno da pandemia, muita gente começou as pessoas estavam com sede de viajar novamente, É verdade. Né? Essa é a pergunta. Não, é que você falou da característica do... Eu queria saber o que o brasileiro procura para querer ir pro país. Nós fazemos todos os anos o perfil do turista estrangeiro, né? Que é o famoso PTE para nós, né? E fazemos um geral e depois escolhemos alguns países e fazemos perfil do turista brasileiro, perfil do turista alemão. São pesquisas feitas no aeroporto normalmente para os viajantes que estão ali, em média dentro do que é pesquisa de se fala num universo aproximado de 3.000 pessoas, assim como para as eleições também, né? Igualzinho. E a primeira coisa que o brasileiro busca quando vai para o Peru, cultura. Era o que acabamos de falar. Então, e dentro de cultura, mas por que isso também? Porque ele já sabe que Peru é um país rico em cultura. Então, e dentro de cultura está inserida a gastronomia. A gastronomia faz parte. Sim. As festas e tradições também.
Dentro, a arqueologia, tudo que são os centros arqueológicos. Bom, igrejas, praças, isso, né? Cultura, veja só. E Sabe que quando passou o Sim. vídeo aqui, a primeira coisa que eu prestei atenção foi no ceviche. Na comida. Sim, e cada vez mais, se nós, dentro dessa pesquisa de cultura, se nós isolamos a gastronomia, se tiramos a gastronomia para ver quanto ela mede como um motivador de viagens, hoje é o segundo motivador. Caramba. Então, cultura e aí a gastronomia isolada ali, isolada ela faz é o parte, segundo. mas... Então, isso quer dizer que nesses 10 anos nós temos divulgado tanto a gastronomia premiada, restaurantes, os insumos, os produtos, os botecos também, né, os mercados. E depois tem um outro ponto que é a aventura. Porque no Peru, justamente por essa divisão geográfica que falamos das 3, você tem mar e deserto. No mar e deserto você pode fazer N atividades de aventura. Náuticas, né, no mar e no deserto. Se você está na região andina, nós temos todas essas montanhas, o famoso trekking, as trilhas, muito famosas para os brasileiros. Mesmo que o brasileiro não seja uma pessoa aventureira, ele quer fazer uma caminhada ao ar livre, nessas montanhas maravilhosas que também têm bastante cultura. É porque a gente não tem, a Cordilheira dos Andes não está no Brasil. Não é? Sim. Né? A Cordilheira não está lá na Chile, Argentina, e vai subindo, Peru, Bolívia. Claro, você falou muito bem, por isso que o brasileiro, ele pensa no Peru e fala assim, nossa, que rica cultura de 5.000 anos de história. Quantas civilizações que deixaram centros arqueológicos. Está Cusco, está Machu Picchu. Ok, está a capital, de frente para o mar. Temos a gastronomia que está premiada. Então, é muita coisa. É muita coisa, né? Sem contar as outras regiões que a gente ainda vai falar. A gente começando, para pegar alguma das regiões, a gente falar das cidades já, né? Por onde a gente deve começar? Por Lima. Vamos Capital. retomar um então pouquinho. é a primeira coisa que se faz, compra a Sim. passagenzinha para Lima e é lá que começa. Então, Sim, a história. porque todos os voos internacionais chegam na capital Lima. As outras cidades de nosso país têm aeroporto, mas não recebem voos internacionais. Então, se você sai de São Paulo, sai do Rio, sai de Porto Alegre, já tivemos saindo de Brasília e também de Foz do Iguaçu. Pouco a pouco estão retornando os voos. São 4h30, como mencionamos, tem que chegar em Lima. E aí, dentro desse trabalho de branding de 10 anos, também conseguimos que Lima não seja mais uma cidade dormitório. Aquela cidade que você chegava apenas, se puder, já pegava o seguinte voo e ia para Cusco. Nós conseguimos que hoje esse viajante pernoite pelo menos 2 noites em nossa capital, para fazer tudo que acabei de mencionar também agora há pouco. Então, Lima é a capital. Tem que ficar. Ou ele fica na ida para Cusco, ou ele fica na volta. Aí depende do roteiro. Então, nós estamos falando desse Lima que eu mencionei, de frente para o mar, que é uma falésia, que tem um calçadão para passear, que tem o pôr do sol, que tem um shopping a céu aberto, porque chove quase nada em Lima. Quase nada, gente. É mesmo? São poucos dias de chuva. É garoinha. Caramba. Não, é garoinha que nem molha. É porque deve ter uma explicação por conta da cordilheira, né? Deve segurar a umidade que vem da Amazônia ali. Ele estudou bem geografia na escola. Você viu, porque é isso mesmo. Então, nós temos as chuvas na região andina e no litoral não. Então, nessa falésia, se construiu um shopping literalmente a céu aberto, com escadas rolantes e calçadões para visitar. E isso chama muito a atenção. É verdade. E quando você caminha nas ruas dos bairros de Miraflores, San Isidro, que são os principais bairros turísticos, e Barranco também, de Lima, não tem bueiros. E os brasileiros, quando eu acompanho, às vezes, alguns grupos de empresários de turismo do Brasil, eles caminham e falam assim, cadê os bueiros, Milena? Pra onde vai a água? Eu falei assim, mas não temos Não água chove. para escoar. Não tem água para escoar. Né? Então, e realmente, e as casas em Lima não são a 2 águas. Aquelas assim. É plano. É plano, porque não precisa escoamento. Mas quer dizer, a água vem de derretimento de geleira.
Sim. E aí, e mesmo assim, Lima é uma capital, é uma cidade muito florida, com muito verde, muitas flores, porque tem a irrigação subterrânea. Entendi. Então, começa por Lima. E em Lima já tem todas aquelas experiências que eu mencionei, a visita aos mercados, aos restaurantes, os famosos de estrelas Michelin. Ó, o que eu vou pedir aqui pros nossos seguidores, primeira coisa, ó. Tá muito legal o episódio, hein? Sim, sim. Então vocês têm que fazer o quê? Já se inscreve no canal, não esquece disso, Opa. ativa o sininho. E principalmente, papel e caneta, porque a gente tá chegando só em Lima. A gente vai começar a falar Começar de um a monte de anotar país. tudo. Então já anota que aqui é como se fosse uma consultoria de graça Sim. de como visitar o Peru. Então, Sim. galera, já se inscreve aí. E, Pedro, não podemos esquecer que em Lima nós temos muitos museus. Então, se você quer conhecer a história do nosso país, desde as civilizações pré-incas, os museus estão ali para te contar toda essa história, né? Um que não podem deixar de visitar é o Museu Larco. Esse Museu Larco tem a coleção privada mais importante de cerâmicas desde a primeira civilização pré-inca de 5.000 anos atrás. Qual o nome do museu pra gente colocar, né? Larco. Larco. Museu Larco. E, ao mesmo tempo, é tão importante a gastronomia, que falei agora há pouco, e que seguiremos falando, é que esse restaurante esse museu tem um restaurante que funciona das 10 da manhã que abre o museu até as 10 da noite que fecha o museu. Então, esse não pode deixar de visitar. De Lima, ainda tem o parapente, para aqueles que gostam de Mais aventura, radical. no calçadão do bairro de Miraflores, tem o parapente. Eu nunca fiz, porque Não tem coragem? Não. Eu acompanho todos os empresários empresários de turismo do Brasil. Chego ali e falo assim, vamos, agora um faz o passeio, agora o outro. E eu sou a última da fila e todos viram e falam... Aí você sai de agora fininha. Falei, não, isso é para vocês, agora não temos mais tempo, mas morro de medo. Mas quer dizer... E o surf. Não podemos esquecer surf. o surf também. Tem surf também? Em Lima, em todo o litoral temos, mas quem quiser brincar de surfing em Lima, tem. Olha, que Também. legal. Não sabia. E a questão da gastronomia, o nosso prato aqui no Brasil é feijoada, né? O prato nacional. O prato nacional Sem de dúvida, Peru é o ceviche. É o ceviche. É o ceviche. Tem outros, claro, mas o ceviche... É o que ele mais conseguiu- representa É o que mais mais emblemático. representa. Mais emblemático. Emblemático, icônico. E todo mundo pensa que o ceviche é um prato peruano-japonês. Muitos me perguntam. Tem. E eu fui lá estudar um pouco e conhecer. Então conta pra ele. E realmente o ceviche, ele já existia na época das civilizações antigas. Veja só a diferença. Naquela época, o peixe era curtido numa fruta da região, que se chama tumpo, para preservação do peixe. É como usava o sal na carne. Exatamente, não? antigamente. Mas comiam desse jeito, o peixe já curtido no limão, né? Obviamente, não tinha cebola, não tinha as pimentas, nem o alface que acompanha, mas já tinha a batata. Mas a batata não era cozida, naquela época não se cozinhava a batata, mas eles desidratavam a batata para depois conseguir comê-la. Quando os espanhóis chegam, eles viram esse prato que as nossas civilizações antigas comiam. E eles levaram o quê? O limão. Os espanhóis levaram Acrescentaram o limão. levaram a cebola, levaram o alface. Aí vem uma palavra que eu gosto em português, miscigenação. Sim. Essa custou para eu aprender, mas gostei. E aí se converteu naquele ceviche, mas ainda curtido no limão. Então, ele já tinha uma textura diferente. O que nós agradecemos aos japoneses, porque nós tivemos... Você sabe que as comunidades migratórias, a comunidade migratória japonesa mais antiga está no Peru. É mesmo. Antes que no Brasil. Faz sentido. Lima, Oceano Pacífico, sim, Ásia. Então, primeiro chegaram aqui e depois eles desceram para cá, para o Brasil. Então, esses japoneses chegaram com toda a sua tradição.
não? Do sushi, do sashimi, de tudo. E eles viram que os peruanos espremiam o limão naquele peixe e deixavam ele curtido, curtido, curtido. Eles falaram, não deixa curtir, não. E aí, o que era para ser curtido 1 hora, ficou meia hora. Hoje são 5 minutos. Só para dar o gosto. Dá aquela... Dá um cozimento ali natural. E aí veio já a pimenta, a batata cozida, a batata doce cozida, já veio todo. Deu fome. Não, mas depois vamos almoçar num restaurante peruano. Nossa, é verdade? Já foi em restaurante peruano? Não. Eu nunca fui. Tem mais de, tem restaurante bom em São Paulo, de 60 restaurantes peruanos no Brasil. Em São Paulo você tem algum que Deve você ter fala, uns 20. Uns 20. Tem Pode muitos. fazer propaganda. Falar, você conhece algum que você fala, esse aqui é bom? Na Alameda Jaú, certo. La Peruana. La Peruana. Já anota aí. La Peruana, paga nós, né? A gente tá fazendo bastante Hashtag paga nós, La Peruana. É que de uma chef, é uma mulher, né, a única chef mulher em São Paulo, peruana. Né? Olha que legal. E eu valorizo bastante isso, né? E os outros restaurantes são muito bons também, os chefes peruanos, mas ela, por ser mulher... É por ser a única, né? E a única, assim, em São Paulo. Então, você viu, esse ceviche tem também a sua tradição. E esse ceviche passou a ser conhecido no mundo inteiro. Então, nós podemos dizer, com muito orgulho, que o ceviche é peruano, a origem do ceviche é peruana, mas ele também se internacionalizou e tem outras receitas de ceviches. Verdade. E eu gosto, aqui no Brasil, os chefes brasileiros... Eles já fizeram ceviche com manga, ceviche com outras frutas. É um toque brasileiro, um toque né? brasileiro, eu vi esses dias coco. Um rapaz faz com coco verde, aí toma água, né? Ele pega aquele... Sim. Corta bem fininho, faz ceviche com coco verde. Sim, e a gente valoriza isso, porque aí ele é um ceviche com as características, né? Uma variação. Igual às pizzas. As pizzas no mundo inteiro falam que se você vai para a Itália, você não come as pizzas que a gente come aqui no Brasil. Não. Os sabores diferentes, a massa. E é isso. Então, de Lima temos tudo isso. E aí, partiu de Lima, normalmente os turistas... Antes eu tenho só uma pergunta sobre o museu, claro. porque talvez não voltaremos. Sim. E o que acontece? Países que geralmente são colonizados em algum momento da sua história, muitas das riquezas culturais daquele país acabam em outros museus em outras partes do mundo. Tem algum acervo que é muito importante fora do Peru? É uma pergunta polêmica. É uma pergunta difícil. Tem. Assim, todo aquele tesouro que as civilizações na América do Sul inteiro ficaram, eles foram comprados por colecionadores internacionais. Mas é difícil falar disso. Esse está mas é uma boa pergunta, porque realmente é uma curiosidade. Mas tem, sim, colecionadores no mundo inteiro. E tivemos também alguns museus que depois de 20, 30, 40, 50 anos conseguimos recuperar também e devolver. Porque nós somos colonizados, né? Então, vocês também, pelos portugueses, né? Mas vocês não tiveram as civilizações desenvolvidas não tinha essa... como tiveram em nosso país. Porque o Brasil é muito grande, então cara, uma cultura na Bahia, uma cultura no Rio Grande do Sul. Foi mais as coisas naturais, né? O Brasil, uma série de outras coisas naturais que eles utilizavam como matéria-prima para produzir outras coisas. Né? Sim, a natureza de vocês, a exuberância, verde Amazonas que você tem é incrível, mas não só na região amazônica, vocês têm no Brasil inteiro, né? Muita riqueza, muita natureza. E a gente recebeu também, com a Segunda Guerra, muitos imigrantes. Você misturou, mas é italiano, no sul tem alemão, holandês no Nordeste. Ele tem muita mistura, é muito miscigenado o Brasil. Sim. E acaba que você tem culturas muito diferentes espalhadas. São Brasis dentro do Brasil, né? Sim, e por exemplo, esse grupo migratório de japoneses que chegou no Peru, que levou também esse toque na gastronomia nossa, eles ficaram muito na agricultura. Algo similar aconteceu com vocês aqui também. Sim. Né? As principais cooperativas que estavam espalhadas pelo Brasil eram justo daqueles imigrantes japoneses, né? Mas também tivemos os imigrantes italianos também, que chegaram no Peru e deixaram a sua marca também na nossa gastronomia. Então, nós podemos, se você pergunta para um chefe de cozinha... por que esse boom da gastronomia, né? Sempre fazem essa pergunta até para nós.
Então, nós temos que primeiro começar a contar a história das nossas civilizações. Sim. Né? E embora Peru é um país pequeno, nós somos um país biodiverso. Nós temos uma biodiversidade muito, muito forte. E além disso, esses chefes de cozinha nossos cultivaram e mantiveram a nossa identidade gastronômica. E tudo se fusionou. Todos estes imigrantes que chegaram em nosso país gerou numa gastronomia única, que é a que nós temos. A miscigenação da gastronomia. Exato. Agora, vocês no Brasil ficou diferente, ficou regionalizada. Por isso, quando vocês perguntam qual é o prato típico do Brasil, além de falar da gastronomia, tem que falar da região nordeste é isso, da região norte, do sul, sudeste, porque vocês têm um país muito grande, então essas gastronomias não se fusionaram. Por exemplo, quando a gente fala de gastronomia e turismo, né? Olha a importância. Eu acho que não precisou se fazer nada em termos... eu vou falar de outro país, né? Sim. Mas para você ver a importância, como já está na nossa cabeça. A Itália. Quando você pensa na Itália, você pensa que você vai comer bem. E você come bem. Não é? Você come muito bem. A Itália, bem. eu penso assim, ó, acho que qualquer cantinho, qualquer quintal que é uma entrada de qualquer senhorinha que está vendendo comida, eu vou comer bem. Vai ser um restaurante gostoso. Sim. E boa comparação, Germano, porque os brasileiros me falam exatamente disso em relação ao Peru. Os brasileiros que vão para o Peru me falam, Milagros, em qualquer lugar que eu fui, comi bem. Desde um restaurante premiado, é muito importante para mim. Até um boteco e até uma lanchonete ou algo. E ele me fala exatamente a mesma coisa da Itália. Nossa, é como a Itália, em qualquer lugar que a gente ia, comíamos super bem. E isso marca. Sim. E se isso vai conversado de pessoa para pessoa, de boca em boca, fica essa imagem. Né? Então, muito bom. Qual que é a sua principal escolha quando você vai viajar para algum lugar? Por exemplo, o que você fala? O que eu penso? Lá porque isso é o que eu mais quero fazer. Olha, vai parecer que eu estou puxando o saco aqui da Milagros, mas eu penso na questão histórica, porque eu gosto muito. É um país muito moderno, para mim não me chama tanta atenção. Já viajei, mas eu gosto da questão histórica. Sim. E penso muito na gastronomia também. E hoje, como eu tenho filhos, penso nessa questão da locomoção, de você poder estar com um país amigável com as crianças. Sim. Amigável com as crianças, mas a questão da locomoção. Que eu digo ele é adaptado para você receber crianças. Porque tem famílias, né? Famílias. Famílias. Porque tem lugar que você vai que é baladas, quando você vai quando é mais jovem e tal. Então hoje eu tenho que pensar, onde eu vou que vai ser bom para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Mas a história, a gastronomia, para mim é o que me pega. Para mim é gastronomia. Acho que 90% é gastronomia. E vocês não conhecem Peru? Não. Mas eu já, depois que Mas acho que a gente vai pra lá. Com certeza. E a gente faz um vídeo lá depois e manda pra Milagros. Inclusive, acho que o lançamento do nosso... A gente podia ir no fim de semana no restaurante, hein, irmão? Sim. O que você acha? Podia, uma boa. Vamos conversar. Boa. Vamos conversar. Então, estávamos em Lima. Então, todo brasileiro que pensa, vamos viajar ao Peru, tem que pegar um avião e chegar em Lima. Começa em Lima. 2 dias em Lima é o suficiente? 2 dias mínimo. Mínimo. Tá. Né? Não menos que isso você vai perder coisas legais. Vou montar o roteiro para vocês. Então vamos pegar aí 2 a 3 dias lá em Lima. Sim, 2 a 3 dias para fazer aqui, isso. Agora, se a viagem deles tem Cusco no roteiro, mas ainda ficaram uns 2 ou 3 dias a mais, eu recomendo Lima, Ica, e depois vai para Cusco. Ica é a região onde tem as linhas de Nazca. Tá. Nazca. Então, para ir de Lima, Ica é a região, e dentro de Ica está as linhas de Nazca, a Reserva Nacional de Paracas, que vamos falar de Paracas, Pisco, onde está a nossa bebida Pisco, com as vitivinícolas, e a própria cidade de Ica, que é a capital. Então, chegou em Lima, ele faz todos os passeios e depois contrata um serviço turístico para que os leve ao sul de Lima. No máximo, em 3 horas de carro, chegou a Ica. E aí ele vai poder sobrevoar as famosas linhas de Nazca, que são esses geoglifos
que estão desenhados no deserto. E eles são gigantes, não são? 3 quilômetros, Caraca. aproximadamente. Cada desenho. Cada desenho, estamos falando de mais de 20 desenhos. Então, é uma extensão de deserto. E como não é uma região que chove, igual falamos de Lima agora, então a erosão não desfez os desenhos. Mas é um deserto com areia e pedregulho. Certo. Pedregulho, você fala? Sim. Tá bom, meu português. Tá não? muito bom. Então, Tá melhor do que o meu espanhol. Tá melhor que o meu português. imagina. Então, aí você fica pensando como que essa civilização pré-inca, que se chamava Nazca e se chamava Paracas também, conseguiram juntar um grupo de pessoas e ficar de joelhos ali fazendo um sulco. Porque Não, o desenho é sulcos. Ah, tá. Eu pensava que eram pedras alinhadas. Não, Não, é o isso. contrário. Eles são raspados ali com alguma ferramenta que eles tinham. Exatamente. Então, imaginem, é a areia com pedregulho e o desenho é sulco. Certo. Então, para esse sulco, se supõe que as pessoas da época ficaram ajoelhados fazendo isso. Esse que é o grande mistério. Então, e o mistério Esse que é o grande mistério. Eu tenho uma teoria, eles tiveram ajuda de algum ser Extraterrestre? Não é possível. Eram deuses os astronautas, não? Aquele livro. Talvez eles... a ideia de se fazer esses desenhos era para conversar. Conversar que eu digo, mandar mensagem para os deuses da época que se acreditava, alguma coisa assim. Tudo indica. Nós tivemos o nosso país teve uma cientista alemã, Maria Reich, que ficou, acho que uns 60, 70 anos da vida dela nessa região, tentando Estudar. Decifrar. Tem um não artigo, será livro? conseguiu. Eu queria ler isso aí. Não conseguiu. Procurem sobre esses, porque é bem interessante. E quando você vai num museu, que é da região ali de Nazca, e você vê dentro das cerâmicas policromáticas lindas que essa civilização tinha como característica, você encontra crânios Alongados. Os crânios alongados. E aí você olha e você pode pensar o que você quiser, eu já porque pensei em extraterrestre, a imaginação é fértil, né? Mas nada está provado, Sim. nenhum nem outro. E outra, se você tem 3 quilômetros, vamos supor, tem uma imagem que é o colibri beija-flor, né? Certo. Beija-flor. Você só consegue vê-lo sobrevoando numa avioneta. Porque é isso, quando você vai fazer o sobrevoo das linhas de Nazca, você subindo num tipo de jatinho, para 12 pessoas no máximo, e vai fazer. Então, você só consegue visualizar esses desenhos Por cima. por cima. Porque se se cada você tá desenho de tem pé- 3 quilômetros, você não consegue ter noção. Você vai ver uma linha ali no chão. Exatamente. Então, esse que é o grande mistério. E quando você sobe nesse avião, no máximo 12 pessoas. Eu já acompanhei outros empresários de turismo. Eles nos pesam. Os mais cheinhos vamos no fundo e os mais magros, sim, você vai no fundo. A gente não ia No conseguir ficar fundão. perto do É, Ele eu vou vai em cima na da frente. asa. Não, você vai na frente e ele atrás. E aí o avião tá indo, assim, não, o jatinho tá aí. Aí ele começa a falar para todos os passageiros, o piloto em espanhol. Ele fala espanhol ou fala inglês. Português dificilmente vai falar. E aí ele vai falando e as pessoas viram e falam, Milagros, o que ele está falando? E nisso que ele está falando, o avião faz assim. Porque é para você olhar para o lado, Exato, para aquele onde lado está o que ele vai desenho. virar. Aí eu falo assim, é isso que ele falava, era para vocês olharem assim. Aí o avião faz assim. Depois ele dá a volta para que os passageiros do lado de outro cá lado. consigam ver. Entendi. E aí você consegue ver 3, 4, 5, 6, 7 desenhos. E tem um, que é o que chama mais atenção, que ele está não tanto no chão, mas numa subida, Um vale. numa duna, Certo, vamos chamar duna. Tem um... Desculpa, nossa, é que eu lembrei agora. Tem um que é um ser, é uma... Sim, é esse? é como se fosse um extraterrestre. Isso. Assim, aquele extraterrestre... Parece uma coisa de gato, não é? Ou Não, do gato também tem de Tem do gatos. gato. Tá? Mas quando
se as pessoas dizem que nunca viram um extraterrestre, como que as pessoas podem dizer que ele é um extraterrestre? Mas é que fica naquela ficção. É na ficção, nos filmes de Steven Spielberg e aquelas coisas. Mas ele é realmente um homem cabeçudo, é bem cabeça grande, braços longos, dedos longos, com aquele olhar, aquele desenho de olhos meio estranho. Esbugalhado. O que é esbugalhado? Esbugalhado é saltando para fora. Grande. E quando você olha isso, você fala assim. E depois lembra do crânio que está no museu. Então, e depois lembra do desenho. Você começa a querer ligar as sim, coisas. sim. Cara, é teoria da conspiração já. Eles estão desenhando ali para falar com o extraterrestre e eles estão buscando ali alongar a cabeça para se parecer com o extraterrestre. É um mistério. Realmente, a gente fala hoje... Quem vai ver são fala, mas esse cara é doido, né? Mas não é que... É quando você teoria, junta uma coisa com a outra, é teoria. Você Cada um pensa, tem sua né? teoria. Né? São as linhas misteriosas de Nazca. Então, melhor não entrar em detalhes para buscar o porquê Respostas, disso. né? O que eu convido é para que o brasileiro vá e veja em loco as famosas linhas de Nazca. Já está anotado aqui. Isso é uma parte dessa região de Ica. E não pode deixar de ir para a cidade de Pisco. Pisco é nosso aguardente de uva. É o equivalente à caipirinha aqui, a cachaça, nossa bebida nacional, a a cachaça, né? Então, Pisco é uma cidade que tem esse nome e por isso que o Peru ganhou a denominação de origem do nome Pisco. Então, tudo que se produz em nosso país é Pisco por denominação de origem, assim como a champanhe só pode ser chamada na França, em outras regiões é Prosecco, é Cava, é espumante, enfim. E ali você tem as vitivinícolas que vão te mostrar como se faz o destilado dessa uva e vai provar as variedades de piscos e como fazer o pisco sour, que é nossa bandeira nacional. Então, essa também é uma viagem para quem gosta de enoturismo, né? Vamos dizer assim. E depois tem que ir para Paracas, ali para se hospedar na região de Paracas. Ali você tem os resorts, lindos, maravilhosos, de frente para o Pacífico, obviamente, para fazer todos os passeios náuticos. Então, você pode fazer windsurf, kitesurf, paddle, stand-up, paddle, enfim, Stand-up paddle. Sim. E depois, ali mesmo, você vai passear de barco ou de iate, se você quer ter uma experiência premium, para você ir pelo mar e chegar até as Ilhas Ballestas. Esse nome se chama assim. E ali você tem os leões marinhos, todas as aves, todos os animais que habitam nas ilhas. Você vai colocar seu traje de neoprene e você vai se jogar no mar para você brincar com os leões marinhos. É uma atividade bem lúdica. Não sabia disso. Eu também não imaginava. Você que está em casa sabia disso? Que o Peru era tão rico assim, em variedade de turismo? Ainda nem chegamos na Cordilheira dos Andes. Sim. Ainda estamos no litoral, entre o mar e o deserto. Então, esses passeios de barco que você vai até alto mar, né, porque tem que ir até alto mar para fazer esse passeio. Eu também não me joguei nunca, porque também tenho medo, mas todos os empresários que eu acompanho vão, coloquem no neoprene, se joguem no mar. A única dica que nós damos, muitos jogam com GoPro, sim, né, mas a dica que nós damos é que não pode ficar batendo na água, nem fazendo escândalo, porque eles se assustam. Aí dispersa e não vê nada. Exato, então eles entram devagar e vão chamando, e eles vão se aproximando, e fica uma cena linda. Então, esse passeio já é válido não só pelo passeio de barco em alto mar, mas também por essa atividade. Muitos desses resorts que estão ali têm seu próprio pier, então você sai já para o passeio de barco do hotel, não precisa ir para nenhum porto. Aliás, tem restaurante ali no finalzinho do pier com cada vieira, peixe, frutos do mar, fresquinho. É uma região muito linda. E, para finalizar essa região, tem todas as atividades no deserto propriamente dito. Então, tem os passeios de 4x4,
nas dunas ou nos bugies, que são abertos. Temos o piquenique à noite, que se faz também ali no deserto. Temos um oásis chamado quanta coisa para fazer mesmo num lugar Você só, vê, né? Você vê? Então, por isso, Lima, Ica, tudo junto, rapidinho. Volta para Lima, tem que voltar para Lima. E de Lima pega um avião para Cusco. Tá aqui, ó. 1h10. Já está fazendo o roteiro? Já, Pedro? tá anotando anotando ali. tudo Está aqui anotando já. tudo, todas as dicas. E daí já vamos para Cusco. Antes de começar de Cusco, tem alguma curiosidade? Além de tudo que já falamos, Lima, Ica, para... Não, A gente pode seguir. a curiosidade é seguir. assim, eu nem conhecia a questão de Ica. Eu não sabia que tinha deserto, tudo isso para se fazer. Agora, bora para Cusco. Continua. É porque normalmente o brasileiro, quando pensa em Cusco, já falamos, é Machu Cordilheira. Picchu, é Cusco, a Cordilheira dos Andes, as montanhas, Lima, porque é a capital, mas não consegue visualizar, a não ser que nós passemos essa informação, das 3 regiões bem demarcadas que acabamos de falar. Cusco, agora a gente vai falar da cordilheira e tem a questão da altitude, né? Também. Então, o avião sai de Lima, 1h15, tem bastante frequência de voos de Lima para Cusco, aí não há problema. Chegou em Cusco, vamos chegar numa cidade de 3.400 metros de altitude. As pessoas, às vezes, podem ter receio dessa altitude, mas não tem problema. Nós temos, se o Peru, se essa altitude fosse empecilho, Peru não receberia 4,5 milhões de turistas. Principalmente para lá. E todos né? vão para Cusco, exatamente, né? Então, você precisa primeiro se preparar. Eu sempre falo isso. Se você é uma pessoa que é fumante, para começar, né? Obviamente, ele não vai ter fôlego. Então, ele precisa parar um pouquinho, respirar um pouco. Chegou em Lima, tem que tomar muita água. Ele tem que estar hidratado, né? Porque Cusco também é clima seco. Então, precisa se hidratar. Muita água, muita infusão de folhas de coca. Todos os hotéis, Germano, sejam 5 estrelas ou seja um hostel, um albergue, tem na recepção mais chique ou menos chique, uma garrafa térmica de água quente e uma cestinha com folhas de coca e fazer um chá. Sim. A gente escuta muito falar de mascar a folha de coca. Isso ajuda também? Ajuda. Então, a primeira coisa é tomar essa infusão. Colocam as folhas de coca, deixam que fique carregado um pouquinho e beba esse chá de coca. Vai para o apartamento, descanse pelo menos 2 horas. Eu falo, não podem chegar em Cusco e ficar todos eufóricos, felizes e já querem sair para beber cusquenha. Fazer um trekking. Né? Uma cerveja gelada, o pisco sour, comer um pão com porco e cebola. Não, precisa respirar para se aclimatar. Sim. Mesmo assim, se a pessoa diz, está faltando um pouquinho o ar, tem oxigênio. Todos os hotéis já são preparados para... 7 minutinhos, suficiente. E ficam essas 2 horas no quarto descansando. Pronto. A questão de mastigar a folha de coca, isso normalmente os guias recomendam quando você vai fazer as caminhadas, quando você vai caminhar longos períodos, porque a folha de coca ela tem a propriedade de equilibrar o metabolismo da pessoa. Então, essa dor de cabeça e esse ofegante que a pessoa fica é porque o oxigênio não está chegando aqui. Então, fica ofegante. Com isso, com o chá e os cuidados... Vai equilibrando ali. Vai equilibrando, vai aclimatando e no dia seguinte já está pronto para fazer os passeios todos, né? Então, quando a pessoa chega em Cusco, normalmente é feito só o city tour, rápido, ali por perto, sem muita caminhada, nem nada. Essa é a primeira coisa. Cusco é uma cidade muito cosmopolita também. É uma cidade
Eu ia falar qual é o tamanho, assim, pra gente ter uma ideia. Porque eu imaginava que era tipo um vilarejo, algo meio pequenininho. Mas tem aeroporto, tem tudo. Tem aeroporto e, aliás, está sendo construído o novo aeroporto de Cusco no Vale Sagrado, que eu vou explicar agora aonde é o Vale Sagrado, que deve estar pronto, espero eu, dentro de 3, 4 anos. Vai ser um super aeroporto para receber voos internacionais. Uau. Já era o momento, né, de fazer O Vale isso. Sagrado que é mais baixo. Isso. Ah, muito bom. Você vai chegar a 3.400 em Cusco. O Vale Sagrado está a 2.800, mais ou menos. Então, você está descendo no vale, literalmente sagrado. E aí, por que se chama sagrado? Porque era a região onde normalmente as famílias das civilizações antigas ficavam, porque a terra é muito fértil. A agricultura da região é riquíssima para as batatas, os milhos, os tubérculos em geral, as frutas, que são deliciosas, as verduras. E ali, muitos anos atrás, não tinha nada, era só a agricultura e mais nada. Hoje nós temos complexos hoteleiros belíssimos no Vale Sagrado, redes internacionais e nacionais. Então, a pessoa, se não quer se hospedar na primeira noite em Cusco, porque está pensando no mal de altura, busca no aeroporto, desce para o Vale Sagrado e dorme no Vale Sagrado. Mais fácil se aclimatar. Exatamente. E qual é a distância? Eu digo assim, em horas, né? No máximo 1h30. É rápido. Do aeroporto, do aeroporto de chegou Cusco. a Vale Sagrado 1h30. Rapidinho chegou, se instalou ali. Ali no Vale Sagrado também tem a estação de trem que vai nos levar para Machu Picchu. Então, se você se hospeda em cidade Cusco, o trem sai dali, da estação de trem. Tem 2 companhias de trem, Inca Rail e Peru Rail, com suas categorias todas de vagão. Então, se você sai de Cusco para Machu Picchu, são 4 horas de viagem. Lindas, maravilhosas, aquela paisagem exuberante. Passando na cordilheira. Imagina só. Sim. Não tem como Se não ser você se bonito. hospeda no Vale Sagrado, dali, da estação para Machu Picchu, são 2 horas. A metade do caminho. A metade do caminho. Depende. Então, você pode... bom, ficando em Cusco, estamos saindo em Cusco, vai fazer o famoso City Tour, vai conhecer a catedral, que é belíssima, é enorme. Quando os espanhóis chegaram para colonizar, chegaram em Cusco, eles logo queriam fazer o quê? Construir igrejas. Capitais, catedrais, mosteiros, né? Então, eles não tiveram tempo, é o que os guias comentam, eles não tiveram tempo de derrubar as construções incas que já existiam para construir o que eles queriam. Construído por cima. Por cima. E ficou belíssimo. Caramba. Ficou lindo. Então, você tem uma catedral construída ao estilo... Uma arquitetura muito característica da Europa. Da Europa, mas com toda a base de pedra. Você só encontra lá. Só provavelmente. encontra lá. Por isso que é um atrativo único. Lembra que, como falamos Sim, logo no sim. início, você vê também o Palácio de Coricancha, que era dos Incas, e virou o Convento de Santo Domingo. Então, também é belíssimo, toda a questão da base de pedra, alguns, vamos chamar, quartos, espaços, que existem até hoje, isso não foi derrubado. Então, em Cusco, você tem... Cusco de noite, você encontra todos os idiomas. Por isso que eu falei de uma cidade cosmopolita e moderna também. Sim. Né? Embora as ruas são empedradas, estreitinhas, mas você escuta russo, alemão, inglês, português, Mas então em Cusco francês. você não precisa, tipo, alugar um carro. Não. Você faz Pergunta tudo ali. muito boa. Não recomendamos alugar carros no Peru. Em Cusco, por exemplo, não tudo faz a pé, ou você tem os traslados da agência de viagens que você contratou, ou tem os táxis, porque tudo é logo ali, como a gente fala, logo ali, é rápido.
E à noite você quer caminhar pelas ruas, você quer conhecer. É uma cidade segura. É isso que eu ia perguntar. É muito turismo, tem polícia de trânsito, polícia de turismo específico. Tem os bares, tem os pubs, tem os restaurantes, tem os albergues para os jovens do mundo todo, mas também tem os 5 estrelas para quem gosta de conforto e tudo mais. Então, Cusco você tem o City Tour, tem os bairros que chamam bairros artísticos também, como San Blas, para você ver o artesanato. E tem nos arredores de Cusco, antes de ir para o Vale Sagrado, um lugar que é importante mencionar. Vocês já ouviram falar da Festa do Sol? Já. Da festa que em quechua se chama Inti Raymi, ou Festa do Sol. Eu ouvi Festa do Sol. Sim. Então, porque Inti é sol em quechua, né? E Raymi é festa em quechua. Isso é uma tradição milenar que se fez e continua sendo feita em Sacsayhuamán. Sacsayhuamán é um centro arqueológico enorme, com pedras gigantes, e aí vem mais um mistério, como chegaram essas pedras ali, como que as pedras foram encaixadas e não tinha cimento, nem argamassa, e não tinha pedreiras em volta. Porque não é uma região característica de pedreira, então, imagina o peso, como que foi o transporte. Mais uma pergunta. Então, esse Sacsayhuamán, então, eu ia falar... Eu ia falar extraterrestre, mas não é não. Não, mas a junção das pedras é perfeita, né? É perfeita, Germano. É perfeita. É incrível. Eu vi as fotos. Estamos colocando as fotos aí, Isso pessoal, a gente dá uma olhadinha. coloca. Sim, tanto assim que brincam que não passa nenhuma folha de sulfite. Não, a impressão, sabe qual é a impressão que dá? Que era uma pedra inteira e eles esculpiram para ficar com aquele desenho. De tão perfeito que é, a impressão é essa, de tão encaixada então, que é. Na verdade, eles precisavam, sim, ajustar ali alguma... Lixar, não seria lixar, né? A questão é que você para pensar, o que usaram, né? Como ferramenta. Qual a ferramenta? Qual a ferramenta? Como que era a produção dessa ferramenta? Isso que é difícil você pensar, você imaginar. O que eles faziam era, de qualquer forma, precisavam ajustar as partes para fazer um encaixe perfeito. Mas, de qualquer forma, você fala, que encaixe perfeito é esse? Exato. Que já se passaram quantos milhas de anos. E está lá ainda. E está lá ainda. Né? E esse Sacsayhuamán, que é da Festa do Sol, todos os anos no mês de junho, que é o solstício, né? se cenifica como era a festa antigamente, até hoje. A Prefeitura de Cusco faz essa cenificação. Entendi. E você vê nas ruas as pessoas com os trajes típicos, que a Prefeitura, obviamente, organiza Cenificação tudo. Seria Cenificação. Me fugiu a palavra em português aqui. Encenamento. Encenação. Encenamento. Estou criando palavra nova aqui agora. Em português. É isso. Então, você tem centos de atores, né, contratados pela Prefeitura de Cusco através de uma produção artística para te mostrar naquele lugar, Sacsayhuamán, como era antigamente a festa das princesas do sol que chegavam com as flores, do Inca, que agradecia a sol e a Pachamama na terra. É uma festa maravilhosa. E aí, de tão grandiosa que ficou, ela sai desde a praça principal de Cusco, com cortejos de festas de pessoas. O brasileiro busca muito essa festa. Tem muitos brasileiros que querem ver isso, porque você está voltando a 1400. Muito tempo no passado. Sim. Então, Nós temos 500 anos. Né? Filhote ainda. 1400 de descobrimento. De né? descobrimento, sim, claro. Sim, descobrimento. Mas a nossa cultura antes disso é muito indígena, assim, a gente não tem muito resquício como vocês têm da civilização povos, anterior. mas acredito que assim, o povo pensando na arquitetura é muito mais evoluído. Existiam, acho que, evoluções ali que em poucas partes do mundo.
Tem. Pelo tempo, impressionante. né? Pelo isso. tempo. Pelo tempo em Egito, os egípcios, né, que construíram suas pirâmides, Mesopotâmia, ali. quase na mesma linha de tempo. Né? Aí você pega, por exemplo, você está falando de uma civilização, né, que existia uma estrutura. Qual que era a estrutura hierárquica, assim? Você tinha um rei, um Inca mestre? Era vamos chamar o Inca More. Entendi. O Inca e a Coya, em quechua, que era sua esposa, o Inca e a Coya. E aí você tem, a história te conta que a civilização teve 14 Incas. Ah, tá. Como os faraós no Egito, que eles vinham se subir, né? Exatamente. Então, você tem desde Manco Cápac, que era o primeiro Inca, até Atahualpa, que foi o último. E quando você está na escola, você era obrigada a aprender os 14 Incas. Caía na prova. E ainda em quechua, né? Então, era Manco Cápac, Sinchiroca, Yoque Yucapanqui, Maita Capa, Capa Yucanqui, não sei o que, já não me lembro, Atahualpa, que foi o último. Atahualpa foi o último Inca que, quando os espanhóis chegaram, encontraram ele, e aí ele... pronto. Sim. Acabou ali, né? Então, já estamos em Cusco, arredores Sacsayhuamán, para ver a festa. Ainda não foi para o Vale Sagrado, vamos fazer de conta que ficou em Cusco. Tem ainda também outros lugares aos arredores, mas esse seria o passeio City Tour, Sacsayhuamán, os bairros em volta. Aí depois você vai para o Vale Sagrado. Então, você pode pernoitar primeiro em Vale Sagrado ou depois em Cusco e depois em Vale Sagrado. Aí tanto faz. Mas a estação de trem, as duas estações estão em Cusco cidade, que eu falei da Peru Rail e a Inca Rail. Se você vai para o Vale Sagrado, em Vale Sagrado tem um povoado que inclusive ganhou recentemente um prêmio como o melhor pueblo turístico del mundo, assim se chama, o melhor povoado turístico do mundo, que se chama Ollantaytambo, também é um nome quechua. Nesse povoado está a estação de trem e está o famoso centro arqueológico de Ollantaytambo também, importante na região para a civilização Inca. Ali no Vale Sagrado você tem esse Ollantaytambo que precisa ser visitado. É lindo, é um dos povoados mais antigos e mais intactos, mais preservados, mas sem ter reforma. Ah, sim. Ou seja, tradicional, natural sim, ali. Exato. Não teve reforma de casas, de ruazinhas, não. Do jeito que sempre foi. Então e as pessoas se vestem como antigamente. Eu percebo pelas fotos que as vestimentas, né, a forma das pessoas se vestirem é bem colorido, né? Tem alguma explicação por que é tão colorido? Sim, porque a civilização Inca, nesse caso, desenvolveu muito tudo que é textileria. Então, eles, por exemplo, usavam somente corantes naturais. Você tinha, por exemplo, a cochonilha. Vocês já ouviram falar da cochonilha? Já ouvi falar, já. Cochonilha é um bichinho, como se fosse um inseto. Um insetinho. Ah, ele sabe, um insetinho. Quando você vai num desses centros têxteis das comunidades, das mulheres, elas te fazem uma explicação. Elas te mostram o bichinho, né? Te mostram uma planta onde eles ficam. E ela fala assim, vocês estão vendo esse bichinho? Sim. Eu vou por aqui. Elas estão te explicando, né? Aí todo mundo fica olhando. Aí ela faz assim. Dá só o estradinho. Mata o bichinho? Sim. E aí ele sai um carmim. Uma cor de carmim muito forte. Usa como corante. Isso é um corante natural de origem animal. Aí imagina, eles vão juntar vários bichinhos desses e vão fazer um balde de corante. E através desse corante, eles vão colocar outros produtos para o carmim vermelho virar laranja, que depois vira amarelo e por aí vai.
Aí você tem corantes de origem vegetal, então são plantas. Aí eles trazem folhas, plantas, flores, e te mostram, eles apertam, não? Socam, e aí sai o corante. Essa tecnologia é milenar. Sim. É um aprendizado que passa de geração para geração, não se perde e se dá certo no decorrer do tempo. A importância de preservar, né? E faz parte do circuito turístico, faz parte das experiências turísticas no Vale Sagrado, principalmente numa região que se chama Chinchero. É no Vale Sagrado que tem aquelas... são os degraus de... As terraças agrícolas. Terraças agrícolas. Sim, é ali no Vale Sagrado. Então, terminou essa questão têxtil, vou contar uma anedota. Estava eu com um grupo de empresários de turismo ali assistindo, e eram 6, 8 senhoras com seus trajes típicos, nos explicando tudo. Eles, sabe qual é o sabonete para lavar? É a mandioca. A própria mandioca da região. Eles lavavam a lã da ovelha que eles tinham ali para começar a fazer a fiação. Eles lavavam com a mandioca e saía branquinha, limpa. Era tudo bonito. Aí os brasileiros estavam ali olhando e aí a moça que estava explicando falou assim, mostrou um pedaço de osso. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Sim, disse. O que é? É um osso. Um osso. Mas de quem é esse osso? Ela fala assim, uma mocinha bem tradicional da região. Aí falava assim, de alpaca, de lhama, de ovelha. Não, de um brasileiro que não quis comprar nada. Elas têm... É um bom pitch de vendas. Né? Elas têm já um carisma, e todo mundo começou a rir. Por quê? Porque depois que fazem a explicação disso, tem os produtos para vender. É um negócio. Claro. E aí, os brasileiros começaram a brincar um com o outro. Tem que comprar, porque senão você vai... Faz passar vergonha. Tem um fêmur aqui de um brasileiro. E aí, bom, isso é Chinchero, né? E depois você vai para as terraças agrícolas, que é Morai, chama Morai, que realmente é um círculo, né? Com vários... níveis, né? Com vários níveis, que serviam para sementes das diferentes culturas. Se você tem uma semente que precisa de muita água, ela vai ficar lá embaixo, porque vai encharcar a água. vai acumular, vai descendo o terraço. Você coloca aqui em cima as outras culturas. Uma forma de agricultura muito inteligente. Um laboratório genético de sementes, né? Essas terraças. E você encontra várias dessas terraças no Vale Sagrado, no próprio Machu Picchu, em Choquequirão, que é outra região. Então, Vale Sagrado também tem as salinas de Maras, sal que brota das montanhas. Também é algo assim que não se explica até hoje, porque dizem que lá na época da pré-história, o mar chegou até naquele ali. ponto. E deve ter ficado estancado algum... porque a cordilheira... A ver se eu conheço mesmo de geografia. Vamos lá. É o encontro das placas tectônicas ali, né? Que faz subir a cordilheira. Então, no momento que as placas não existia a cordilheira, devia ser mar. Aí depois começou a subir ali, né? Caramba, cara. Você viu? Eu estudei. Germano é cultura, é geografia. Eu não falei que eu viajo por causa de cultura? Sim. Não, mas é muito interessante. Então, já no Vale Sagrado, você tem já vários atrativos. Quem quer fazer trilhas, parte do Vale Sagrado, tem N trilhas. Posso mencionar a trilha clássica, que você vai sair dali para ir a Machu Picchu a pé. Quantos quilômetros? Tem uma ideia? Em quilômetros, tempo. Não mais sei, tempo, mas 3 dias. 3 dias, 2 noites. Meu irmão ia gostar. Assim, a trilha clássica é 3 noites, 2 dias. Perdão, 3 dias, e assim, com altitude, noites. Sobe, desce. Sobe, desce. Então, você sai do Vale Sagrado, eles te levam de carro primeiro até o quilômetro 82, isso sim eu sei. A quantidade de quilômetros não, mas chega no quilômetro 82 e dali parte a pé. E caminha. Então, eu também nunca fiz,
É mais Mas algo que mas não tem fiz. o caminho ali já Tem pré-estabelecido, tudo programado. Tudo Parado. Como são 3 programado. dias e 3 noites, você deve parar em alguns hotéis Assim, no meio do há caminho. 30 anos, foram os primeiros brasileiros, agentes de viagens, que fizeram a trilha. Que legal. E hoje, eles que estão vivos ainda, conversamos muito sobre isso. Então, como evoluiu o serviço de 30 anos Pra cá. para cá. Então, hoje, qualquer pessoa pode fazer a trilha Inca, a trilha clássica. Serviço, guia, os banheiros químicos, o serviço de comida, o serviço que te ajuda a carregar as coisas, e que você tem que gostar de ar livre. Sim. Você tem que gostar de aventura. E você vai pernoitando em diferentes lugares. E mesmo até para pernoitar, o serviço também se desenvolveu. Você tem desde aquele mochileiro que pega sua barraca, né? A barraca, o sleeping bag, né? Que falamos em inglês, e usa ali. Ou já temos formatos de iglu, como se fossem legal. umas Ah, eu vi isso aí em casinhas. foto. Eu né? vi. São- casinhas. Como se fossem umas Sim. casinhas. Então você vai dormir em cama, com Legal. lençol, com Pô, e cobertor, olhando pras estrelas, e olhando para as no meio estrelas, do- porque em cima tem é transparente, então você consegue ver o céu estrelado. Uau. Então, fazer a trilha hoje, e chamam de glamping. Glamour com camping. Com camping. Chama de glamping. Então, se você presa por um conforto total, você vai de glamping num serviço premium. Tem um chefe de cozinha que vai preparar para você seu que café chique. da manhã, seu almoço, sua janta, com quinoa, com carne, com os tubérculos da região. E o outro pode ser para comer bolacha e atum de lata, né? Ou seja, quero dizer que tem para Sim, todos os gostos. E Todos os gostos, mas todos têm... Eu gosto do glamping, mas acho que eu posso pagar só o atum em lata. Existe uma diferença. Há uma diferença. Não, mas eu falo assim, como a natureza é democrática, Sim. falando assim, porque todos eles vão chegar no mesmo lugar, que é Machu Picchu, e vão entrar pela Puerta del Sol, a Porta do Sol, que é o lugar, assim, máximo que todo mundo quer entrar por ali para ver aquele Machu Picchu. Porque Machu Picchu impressionante. você chega numa base e ainda tem que subir, porque o sítio arqueológico fica no topo de uma montanha Sim. ainda, não é? E neste caso, quando você faz a trilha Inca, você já entra subindo, então você vai chegar lá em cima. Por cima. Por cima, você vai visualizar Machu Picchu e vai começar a descer pelas escadarias próprias, né? Quando você vai de trem, que agora vamos passar para o serviço de trem de Vale Sagrado ou de Cusco, cidade tanto faz, chegou em Águas Calientes, ou chamado Machu Picchu Pueblo hoje. Quando você chega ali, você ainda tem que pegar um ônibus, um micro-ônibus, 25 minutos, que vai subir a montanha, uma montanha X. Não é a montanha Machu Picchu. Vai ser uma montanha porque Machu Picchu está aqui em cima. Então, esses 25 minutos são num micro-ônibus exclusivamente administrado por uma empresa concessionada da prefeitura de Machu Picchu. E são ônibus Marco Polo, sabiam? Olha. É o Marco Polo do Brasil, e o motorista é cusquenho. Então, tudo tem casa. Tá Não vai acontecer nada. Subiu. E ali você vai chegar literalmente na entrada desse Machu Picchu todo. Mas quando você chega ainda, você não visualiza Machu Picchu. Você vai ter a porta, o controle, o ingresso, enfim, o guia que te está Pra depois acompanhando. subir. E depois você vai entrando. Na verdade, é um platô, Germano. Você não vai subir a montanha. Você vai ficar nesse platô que tem escadarias diferentes para ver aonde que os incas moravam, enfim. Isso dura mais ou menos um passeio de 4 horas, para ver todo esse platô, tirar as fotografias. O guia te deixa 1 hora no final para você fotografar, para você
deitar, orar, chorar, Faz rir, o que você contar quiser. o que você quiser. Sim. Essa é uma hora. Quer dizer, mas aí tem toda a explicação do que são Tudo, ali, aquele tudo. sítio Esse arqueológico. Machu Picchu, que estava totalmente imerso numa vegetação assim muito grande, e teve um inglês, Hiram Bingham, que já tinha ouvido falar do tesouro escondido, tesouro de los incas escondido, o império, que era isso, porque muitas pessoas... Fala-se muito assim, cidade perdida, Exato, né? Dos exato. Incas. Então, as pessoas que moravam em Cusco, nenhuma tinha chegado até ali. Ou chegaram próximo, mas não tinham recursos nem equipamentos para explorar. Mas sabiam que existia. Então, com ele, uma expedição, tiveram que ser acho que umas 3, 4 expedições, conseguiram chegar, desmataram tudo e encontraram isso. Então, os espanhóis, a conclusão que chegamos é que os espanhóis nunca chegaram em Machu Picchu. Ah, que legal. Entendi. Senão já Por isso que teria- não tinha uma igreja, uma catedral, uma Exatamente. praça, Estava preservado, né? Muito bom. uma sorveteria, não tinha nada disso. Nada. Então, a cidade estava intacta. Hoje, já Machu Picchu deve ter mais ou menos 120 anos de descobrimento. De descobrimento. Construído... Quer dizer, mas Machu Picchu ali, que quando você visita, então, era uma cidade inca. Era uma cidade. Era onde o povo morava, onde... Então, há várias teorias também que ainda não se consegue chegar numa... É difícil chegar a uma conclusão Uma dessas conclusão, coisas, mas né? tem várias teorias, né? Alguns falam que era um santuário onde somente o Inca e as princesas del Sol chegavam e ali faziam suas preces e ficavam. Outros dizem que era o balneário, entre aspas, a casa de campo do Inca e da família real, vamos dizer assim. Outros falavam que não, que era assim, uma civilização desenvolvida e tinha tudo ali. Tinha o Inca, tinha o povo. E o que sim você consegue ver ali por exemplo, espaços onde o guia te fala, olha, aqui morava o Inca porque tinha um telhado assim e umas janelas assado. Este outro lado, não. Aqui deviam viver pessoas comuns. Entendi. Certo. Olha o que os guias conseguem, né? Olha, essa pedra era um relógio solar porque o sol batia ali e dali eles conseguiam identificar. Aqui, pelo tamanho da porta, ou seja, ainda tudo é um mistério em relação a isso. Mas quando você ouve os guias te falando, te contando, você quer pegar um livro e depois continuar lendo para tentar. Você consegue Explorando. comprar esse tipo de souvenir, um livro para você, sim. sobre a cultura, para você Lá trazer para casa? tem tudo, tem muito disso. Então, Machu Picchu você consegue visitar, como eu falei, em 4 horas. Pós-pandemia, teve uma adequação dos horários também para entrar, a quantidade mínima por dia. E aí, o que você estava falando das montanhas é que fora esse platô, que estamos falando de Machu Picchu, tem as montanhas. Você tem duas montanhas, não tem? Assim, Sim. Uma daqui. Você consegue visualizar. Isso. Aí você pode subir essa montanha. Mas não é o ticket que você comprou. Você comprou para ver todo o platô. Para subir, você tem que dormir em águas calientes para no dia seguinte subir. É uma escadaria que não acaba nunca até chegar no topo dessas duas montanhas. Uma chama Machu Picchu mesmo e a outra chama Huayna Picchu. As duas. Também nunca subi. Nunca subi também. Não, mas você levou os empresários brasileiros. Levei e todos sobem. Não, é incrível, Germano. Eu acho que se você vai até lá, para não se propor a fazer... A pessoa às vezes pensa, qual a oportunidade que eu vou ter de vir aqui de novo? Talvez não tenha, então tem que aproveitar. Como eu tenho medo de altura e outras cositas mais, então não faço. Mas todos os brasileiros fazem. Eu quero subir, sim, e sobem. É uma escadaria super fininha, mas tem ferragens em volta para você se segurar. E falam que quando chegam lá em cima, a visão lá de cima visão depois, imagina? é espetacular. Do sítio, você consegue ver o sítio arqueológico.
quando a Rede Globo fez uma novela gravada em Cusco, e eu fiquei sabendo que Antônio Fagundes, o famoso ator que vocês têm aqui no Brasil, subiu com a esposa e os filhos. Eu falei assim, então eu também um dia tenho que subir. Porque se ele subiu há 8 anos, com a idade que ele tem, incrível. E falaram que eles mencionaram depois nos depoimentos que foram uma das experiências mais incríveis que eles já tiveram. Sim. Vai ser fantástico. Sim. Então, quando vocês Eu fiquei com forem vontade de para fazer lá, vocês vão essa se trilha. subir. Eu vou convidar meu irmão para A gente vai fazer. ter que ir pro Peru. Né? Topa? O que, Lógico, o que já vocês topei, podem já. fazer é ir na ida de trilha para Machu Picchu e voltam de trem. Aí tem um trenzinho assim que dá pra eu descansar, pra eu ficar ali só comendo e aproveitando. para voltar. E eu vou estar cansado pra Mas caramba. o trem tem serviço? Os trens, as duas companhias de trem têm suas categorias, mas voltam na primeira classe, né? Porque aí na primeira classe tem um serviço à vontade, comida, então bebida. aí Sim, porque são 4 horas, né? Exatamente. 4 horas na 4 primeira horas para classe. Cusco. Aproveitar. A questão é assim, se não tiver a coragem de ir andando, aí vai de Pode ir de classe trem e econômica E volta. sim. Aí você tá cansado, volta de porque primeira classe. Eu já ouvi muitas pessoas que falam, Milagros, eu gostaria de experimentar ou de ter a experiência de uma primeira classe, tanto em Peru Rail como em Carrail, porque vem as fotos, são trens belíssimos. Ai, mas um pouco caro. Caro para cada pessoa, o caro é diferente, né? Eu falei assim, mas vai de econômica e volta de primeira. Porque na econômica você está na expectativa que vai chegar. Não sente a viagem. Aí você vai andar muito lá, vai chegar com a barriga cheia. Sim, e deixa não pra consegue volta. direito. deixa para volta para ter essa experiência do trem, né? Então, basicamente, você já fez Cusco, fez Machu Picchu, já voltou, já fez Vale Sagrado, praticamente você já Abraçou toda abraçou aquele toda a espaço. experiência de Cusco, né? Que as pessoas... E não pode deixar de fazer aquela foto em Machu Picchu. É, o padrão, né? Aquela foto que todo mundo tira. E não é clichê, é porque realmente você fica olhando marco, né? para essas montanhas exuberantes e você fala, cheguei naquela foto. Né? Dá um sentimento de conquista, né? Sim, é um sentimento de que consegui, né? Consegui chegar. E depois... então, praticamente, Cusco tem muitas festas. Junho inteiro, que eu mencionei, é um mês inteiro de festas, mas você pode visitar o ano todo, porque sempre vai ter experiências para você Como visualizar. que é a temperatura? Inverno e verão, tem muita diferença? Porque como tá... Sim, né? por altura. Né? Quando você... não falamos disso. Lima e Ica é a temperatura similar no Brasil. Primavera, verão, outono é a mesma coisa. Já na região dos Andes, costuma ser mais frio, obviamente, mas como Cusco está na região dos Andes, porém Um pouco mais. mais baixo, nós falamos que está na selva baixa, porque está a montanha, mas este pedaço de aqui já é selva. Entendi. Então você pode ter em um dia só todas as estações. Pode chover, pode sair É um sol. clima mais amazônico mesmo, né? Exatamente. Mas chove aquela chuva e em Muito 10 rápido, minutos tá você sol, vai úmido. e abre o arco-íris, fecha o céu. Então, a melhor época para você conseguir ter esse céu estrelado, azul, bonito, é de março a novembro. Nesse período, você não tem nenhuma chance de pegar uma chuva. Mesmo assim, as chuvas não atrapalham, você consegue fazer, porque são chuvas rápidas. Né? Pode ir em dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, trilha Inca, não. A trilha que você vai caminhar pela cordilheira, pelos caminhos, eles fecham para manutenção em janeiro e fevereiro. Então, se vocês vão fazer trilha, tem que ser a partir de março até novembro. Entendi. Que é a melhor data para trilha. você poder fazer tudo, então, né? Então, maio, junho, julho, agosto, é incrível. Então, Cusco fechamos com tudo e você vai comer as batatas cozidas e os milhos no mercado e nos restaurantes, que é assim,
A variedade é incrível para você. Eu li que a quantidade de batatas que existem diferentes dentro do território peruano é muito grande, né? Não é só 2, 3... Eu não sei como que fala, né? Variedade de batata, mas é uma variedade grande, né? As batatas catalogadas, vamos dizer assim. Isso. As batatas catalogadas disseram que já chegaram aos 3.500 tipos. Imagina. E tem vamos chamar assim, um laboratório genético de todos os tipos de batatas. Chama, não me lembro, Laboratório de la Papa, algo assim. Então, isso não quer dizer que vocês vão encontrar todas essas variedades. Mas você pode encontrar mais de 100 variedades. É muita coisa. Mesmo assim, 3.500 catalogadas, mas 100. Tem 3.500, mas não tem nenhum doido que vai ficar... Na vida eu não conseguirei comer. Não, e não é isso. É investir e produzir todas essas 3.500, porque então, mas você tem batatas desde o norte do Peru até o sul, né? Estamos falando, incluindo Cusco. Então, em Cusco você tem as melhores batatas. Essa região tem um solo maravilhoso. Então, tem batatas amarelas, batatas mais farinhosas, batatas saborosas, além dos milhos. Sim. Então, o interessante é que as pessoas, às vezes, que não viajam, não têm essa ideia. Você fala assim, batata, aí você pensa, batata, mas aqui no Brasil é tudo igual. Sim, tudo mas igual. Aí você está falando de 3.800 tipos de batata, né? É sabor diferente, textura diferente, é tudo diferente, né? Fora que os milhos, nós conseguimos ter, pela riqueza desse solo, um milho com um grão quase do tamanho de uma unha. Nossa, grandão, então. O grão. A gente vai pôr depois umas fotos dessa espiga de milho. É espetacular. E com essa espiga de milho, você vai comer igual cozida. Então, novamente, quando os empresários de turismo vão, eu falo, vocês têm que comer essa espiga da esquina daquela senhora que está em Ollantaytambo, que tem um local específico, e todos tiram a foto com aquela espiga enorme, então eles falam, é 1 milhão, né? É 1 milhão. Estou aqui com meu milhão. Com meu milhão, com queijo da região, com as ervas e as pimentas, os molhos. Aí a gastronomia em Cusco é um pouco diferente da gastronomia que a gente tem no litoral, obviamente, porque os peixes frescos e os frutos do mar estão no litoral. Certo. Em Cusco, você come uma boa truta, por exemplo. Que são quiqué de cativeiro, você fala não. Isso, não cativeiro mesmo. Cativeiro, pode ser. Sim. Lagos artificiais. Lagos artificiais, enfim. Então, mas também tem peixes que levam de Lima, né? Mas o que é da região é a truta. Então, o ceviche de truta é espetacular. Deve ser fantástico. Fora todos os tubérculos que acabei de mencionar, já com molho, já cozido com molho, suficiente. E para os que têm menos recursos, vai no mercado de São Pedro, onde capaz que o Germano vai querer ir com o irmão. Ali no mercado de São Pedro faz a festa. Compra tudo que é da culinária local. Exatamente. Pronto também. É igual o Mercadão aqui, que você vai lá e compra tudo. Igualzinho. Sim. Milagros, vamos passar o vídeo do resultado dos 10 anos de trabalho, não é isso? Eu acho que nós trouxemos 2 vídeos, mas o que vamos passar hoje é um vídeo que se chama Desperte no Peru, que foi feito um vídeo exclusivamente pós-pandemia, onde nós mostramos para o mundo todo que Peru está pronto para recebê-lo, com todos os protocolos, a biossegurança, que é um povo que valoriza o viajante, tem o bem receber, e se chama Desperte no Peru. Legal. Vamos assistir? Vamos lá? Vamos ver. Vamos. É o momento de chegar onde antes só havia viajado com a imaginação. Peru está pronto para lhe fazer se sentir seguro, cuidado, protegido. Levamos anos convertendo a distância em arte, aplicando o máximo cuidado nos detalhes, porque sabemos que todo esforço vale a pena. Aprendemos a ter pontes para nos sentirmos mais próximos, unindo nossos caminhos, sem importar quão distantes estamos. Para que respire
e desfrute de um país que vive em harmonia com a natureza e com o universo há mais de 5.000 anos. Agora, tudo o que nos torna grandes nos permite voltar a lhe dar as boas-vindas. E estamos prontos para que esse momento seja especial. Pronto. Muito legal, muito bom. Porque quando estivemos no momento assim mais complicado da pandemia, nós fizemos um vídeo que chamava-se Sonho, Logo, Viajo. Certo. Então era viaja com a imaginação, e o vídeo também era lindo. E esse era o vídeo que eu ficava enviando para as agências de viagens, operadoras de turismo. Passa esse aí. Exato. Galera. Sim, olha, sonho, logo viajo. Então, esse já não. Esse já é o vídeo. Já sonho, estamos prontos. logo viajo. Agora é desperta no Peru. Sim. Vai, acorda lá e já estamos prontos para recebê-los. E é isso que eu gostaria que todas as pessoas que nos estão assistindo conheçam o nosso país, que está tão próximo. Começando por vocês Sim. também. Eu, momento. certamente... Não, vai junto. Eu Primeira certamente viagem do Overbooking. viajarei. Né? É verdade. E eu acho que as pessoas que estão em casa, de fato, despertaram para poder conhecer, né, o país, o Peru, que está aqui do lado, e que é um país de uma riqueza fantástica e que muitos de nós não tínhamos ideia. Não é verdade? E eu sinto que poderíamos ficar mais 2-3 horas aqui Sim. falando, então já convido de antemão voltarmos para falar mais, porque eu sei que tem muita coisa ainda pra gente falar. Não falamos de Puno, Lago Titicaca, de Arequipa, das trilhas do norte do Peru. Será um prazer. Legal, quem sabe fazer a parte 2 do episódio? Com hein? certeza, O que você acha? com certeza. Boa. Se a Milagres topar, a gente topa. Exatamente, estaremos Sim, à obrigada disposição. pelo convite. Desejo muito sucesso para esse Overbooking Podcast com vocês que são tão carismáticos, tão simpáticos e que sei que estão começando. Começaram esse ano? Começamos Esse recentemente, faz 2 meses. Começamos 2 esse mês. Sim. Esse Mês né? passado, mês passado. Então vamos trazer muitas boas vibrações para vocês. Muito obrigado, muito Muita obrigado. energia do nosso país. Fechado. Milagros, Obrigada. você usa a rede social? Você quer divulgar um pouco ou do... Peru.travel Perfeito. é o site oficial de nossa instituição, Promperu. O Instagram de nosso escritório no Brasil é promperu.brasil. Boa. Ok. Ali vocês acompanham todas as novidades. E o da instituição é @peru. Perfeito. Instagram. Fantástico. Vai aparecer tudo aqui Tudo embaixo, aqui embaixo. quando você fala. Perfeito. Germano. Sim, aquela magia, né? Que Isso. aparece. O back-office. Sim. Germano, como a galera te encontra nas redes O sociais? pessoal me encontra no @saldanhager. E galera, vocês me encontram no @poupe. E é um prazer recebê-la. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigada Volte pelo convite. Obrigado. Bravo.